Ei, você? É contigo mesmo que eu tô falando. Você que quer ter uma 5090 para ser o novo barão da IA. Só que o dinheiro tá meio curto, né? Será que dá pra gente fazer alguma coisa com um pouquinho menos de dinheiro, né? Quanto que tá uma 5090? 17, 18 mil? Será que com 1.500, 2.000 a gente consegue fazer alguma coisa? Fica tranquilo que o tio ingênuo tá por aqui, tá? Fala, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui de novo com um Xeon, entre aspas, pra gente brincar com IA. Só que agora a gente vai brincar de verdade, porque nós temos duas placas da AMD de 16 GB cada uma, temos 32 GB de memória, que é a mesma quantidade de memória que você tem numa 5090. Obviamente que a 5090 é uma placa melhor, mas a gente consegue desenrolar bastante coisa aqui por muito menos dinheiro, tá? O processador é qualquer coisa, tá? É um que já estava aqui, um 5960X, tá sem overclock, tá sem nada. Memória também não está configurado, tá tudo... Eu restaurei o BIOS para fazer isso. Tem um NVMe aqui e duas plaquinhas de 16. Então, vamos do princípio, porque tem duas coisas que eu quero tratar aqui. A divisão de carga em GPUs AMD e também eu quero falar sobre alguns errinhos que podem acontecer, tá? Então, quando você chega aqui, eu deixei dois modelos, tá? Tem um modelo de 11 GB que cabe numa placa só e tem um modelo de 20 GB que não tem como caber numa placa só, tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro eu vou trocar na configuração aqui, vocês não precisam fazer isso. Eu vou deixar somente uma placa de vídeo, tá vendo? Estamos só com uma placa de vídeo aqui, ó. Fechei. E vou carregar esse modelo pequeno, tá? Ó, contexto pequeno. Essas configurações, basicamente, vocês podem copiar, tá? Vocês podem fazer a mesma configuração aqui, tá? E o contexto está meio pequeno, propositalmente. Vou carregar o modelo, tudo tranquilo, tudo bem, né? Deixa ele fazer o carregamento. Demora um pouquinho, principalmente no primeiro carregamento. O primeiro carregamento ele é mais lento. Podemos acompanhar aqui no gerenciador de tarefa. Ó, só está usando uma GPU, a outra está dormindo, tudo certo. Beleza, sobrou um pouco de vídeo, porque eu coloquei um contexto pequeno. Eu posso dar um bom dia, pessoal. Opa, bom dia, pessoal. Ele vai pensar na vida aqui e vai nos responder. Vai ver que a carga está sempre numa GPU. Ele vai responder rápido. Ó. Me conte a história do Brasil. Pronto. Super rápido. Por quê? Porque está tudo contido dentro da mesma GPU. Vai que vai, né? Resolveu contar em inglês, que às vezes ele dá dessas, mas aí você pede para ele corrigir. Porque vocês sabem que a IA não tem nada de inteligente. Então ele faz umas bobeiras. Tá? Vou deixar ela acabar de responder enquanto eu tomo meu cafezinho aqui. Beleza, 50 tokens por segundo, respondeu bonitinho. Aí fala, pô, mas eu precisava de mais contexto, porque contexto é vida aqui no LLMA. Tá? No caso da AMD, não vale você usar Flash Attention, nem nada disso, não funciona muito bem. Vou aumentar o contexto. Tá? Vamos pôr 13 mil. E já melhorou bem, né? São 13 mil tokens, que vai dar bastante palavras. E tá demorando para carregar. Opa, passou? Foi? Memória de vídeo ainda deu, passou. Muito bom. Ô Ingênuo, se eu quisesse aumentar mais o contexto ainda? Vou colocar 15 mil. De novo. Até uns 30 mil de contexto, quanto mais contexto, melhor, tá? A partir daí, os próprios modelos, às vezes, depende do modelo, tá? Esse modelo aqui do ChatGPT começa a se perder. Ó, muito bom, continua funcionando, tô com contexto maior ainda. Deixa eu ver como é que a gente está de vídeo. Estamos em 15 GB, ainda dá para ir mais. Então vamos aumentar mais ainda o contexto. Aqui já deve estourar, provavelmente. Quem tem AMD... E não é só essas placas, tá? Pode ser placa mais nova também. Já pode ter visto isso acontecer. Chega uma certa altura,
aonde você tem problema por causa do contexto. Tá vendo? E não é falta de memória na GPU. É que, a partir de um certo tamanho de contexto, eu não posso trabalhar com muito token ao mesmo tempo. Então eu vou baixar um pouco aqui, ó. Vou colocar 256, tá? Porque a gente vai trabalhar com 2 GPUs daqui a pouco. Então eu vou poder ter um contexto muito maior, tá? Diminuir o tamanho do bloco de tokens. Tô com o mesmo tamanho de contexto. Talvez estoure a memória aqui da GPU. Vídeo bem nerd, bem técnico, isso aqui é para quem já tá mexendo nisso, tá? E passou por problema essa primeira parte. Ó, carreguei, passei, normalzinho, tranquilo. Ah, cara, mas eu queria mais contexto ainda, né? Porque eu ainda tenho... Vamos só mandar ele regerar aqui. Vamos... Faz de novo aí pra gente. Beleza, tô tranquilo ainda de memória de vídeo. Agora ele resolveu fazer em português, inclusive, ó. Vai tranquilo, funciona direitinho. Ele fala, pô, eu precisava de mais contexto ainda. Eu vou trabalhar com livros, eu vou dar entrada em manuais, né? Tudo bem, não tem problema. A gente vem aqui e... Opa! A gente vem aqui e aumenta mais o... Aqui acho que já vai estourar a GPU muito perto. Nessa faixa de mais de 20 mil eu gosto bastante, tá? Fica bem bom de usar, dá para colocar manuais, pedir para ele resumir textos, ele vai super bem, tá? Caramba, ainda não estourou. Ainda não, vamos de novo, mais uma vez. Acompanhar aqui, ó, a carga, ó. E vai que vai. Ah, Ingênuo, mas até agora você só mostrou uma GPU. Sim, concordo contigo, porque a uma certa altura, mesmo com o batch size, né, com o tamanho do lote pequeno, menor, ele vai dar problema, tá? Vamos tentar 30 mil aqui, vamos ver se cabe na GPU. E ele vai dar problema de novo, então você tem que diminuir mais uma vez o batch size. Vamos ver se já acontece agora ou é um pouquinho mais para frente. Ainda passou, tá? Aqui a gente já está no limite da amizade. Eu não posso ir muito mais do que isso. Eu já estou bem no limite da amizade. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou entrar com a segunda GPU. Tá? Então, vou vir aqui no hardware, habilito ela. Simples assim. Vou lá, clico aqui, e aí eu posso aumentar mais o contexto. Tá? Vou colocar 35 mil. Que seria mais ou menos o limite que eu trabalharia. Tá? Você vai ver que a distribuição de carga já muda. Tá vendo? Ó? Primeira GPU sempre tem um pouquinho mais de uso, por questão de estar dando saída no vídeo. E quase que eu esqueci do comercial, já era para ter colocado. Era para ter colocado 2, é que eu me distraio, né? Ah, você veja, ó, memória de vídeo eu tenho, mas dá problema. Dá bastante problema. Né? Ah lá, de novo. Então, é sempre a mesma lógica, eu não passaria muito desse tamanho, tá? Você diminui um pouco o batch size aqui, ou você para um pouco antes. Se você parar um pouquinho antes, ó, 192 ele vai carregar já. Tá? Opa, cadê o mouse? Mouse. Vamos lá e... Foi. Não, vamos, não deixa passar vergonha. Muito bom. Você veja que carrega. A velocidade já vai mudar. Não pelo contexto, mas o que acontece? Aqui eu estou dividindo a carga. Tá? Então, não é que é ruim, mas é mais lento do que eu fazer localmente. Apesar de que ela tá bem empolgada ainda, viu? Ela tá indo bem, eu achei que ia cair um pouco mais. Ó, 9 GB em cada uma, muito tranquilo. Pouca diferença, vamos pegar da última, da... Ah, que eu regerei, é verdade. Não deu 15% aí, tá bem de boa, tá bem tranquilo. Aí o que acontece? Vamos para um modelo que não cabe em uma GPU,
Tá? E aqui, ó, em vez de 20 bilhões, eu tenho 36 bilhões de parâmetros. Então, é um modelo mais pesado. Tá? Então, 22 mil de contexto, tudo no GPU. Não gosto de usar muita thread de CPU, não acho que ajuda, acho que atrapalha. Mesmo tamanho de lote de avaliação e o resto tudo igual. Tá? Vamos carregar o modelo. Modelo muito maior, muito mais pesado. De 20 para 36 é quase o dobro. Tá? A gente não pode esquecer isso, que é um modelo pesado. Tá? Ó. Foi lá, leu bastante no SSD. Vocês vejam que eu não tenho muita memória, não estou fazendo nada no CPU, porque a GPU é muito mais rápida. Muito mais rápida. Ó, tranquilo. Carregamos aqui, deve estar carregando o contexto. Está carregando o contexto. 14.7, 15.2. Estamos mais ou menos perto do limite aí, tá? Do que dá para trabalhar de contexto com 32 bits. Agora vocês vão ver que a velocidade cai bem. Por quê? Porque é um modelo mais pesado. É um modelo que tem quase o dobro do peso, né? 80% mais de carga. Mas é um modelo maior. É um modelo melhor, tá? Esse já vai pensar bastante. Ele é um modelo de thinking, de deep thinking, né, que pensa bastante, é um modelo mais evoluído. Né? Esses casos de inteligência artificial, LLMA, quase que por regra, quanto maior o contexto, quanto maior o conjunto, né, de parâmetros, aqui são 36, em conjunto com o contexto, melhora o resultado. Aqui ele vai pensar pra caramba, mas a gente tem bastante contexto. E a velocidade de execução ainda é boa. Se você for rodar isso aqui no CPU, cara, mesmo que for uma máquina nova, é meio triste, tá? Deixa eu... Você ver, já tá pegando tudo que é, ó, pensando na história do Brasil. Breakzinho. Ó, isso aqui é tudo ele pensando, tá? Muito de boa pro GPUs, tá? Eu tô com as ventoinhas bem baixinho, ó, 50 graus, bem tranquilo, ó. Bem sossegado. Agora ele resolveu já produzir o texto. Essa velocidade que ele tá trabalhando aqui é muito menor, tá? Porque tem duas diferenças aqui. É um outro tipo de modelo, isso aqui é um MX-FP4, isso aqui é um Q4, tá? É um outro tipo de quantitização e é um modelo muito maior. Tá? Se fosse o mesmo tipo de quantitização, ele teria que dar aqui mais ou menos 30 tokens. Tá? Como é um Q4, o Q4 é mais pesado, então ele vai ser um pouquinho mais lento. Tá? Vou dar uma segurada e a gente volta. Terminamos a geração de texto, ele gerou um texto bem maior. Né? Vocês vejam que com o modelo da OpenAI, ele gerava texto de 900 tokens, 1000 tokens, aqui ele gerou um texto de 3000, tá? Como ele trabalha diferente, ele é muito mais lento, tá? Mas o que isso é legal? Aqui, com R$2.000, eu resolvo minha vida e viro o barão da IA. Não, eu tô brincando, vocês me conhecem, né? Na verdade, o que isso mais indica para mim é a liberdade de você poder fazer tudo em casa, de você não expor dado nenhum seu ou da sua empresa, e isso aponta mais para o estouro da bolha de IA. Se eu já estou conseguindo resultados muito bons, principalmente com modelos menores, tá? E não é só modelos menores, tá? Eu consigo trabalhar com modelos grandes também, é só ter mais placa de vídeo. Aqui eu só tenho 2, mas se eu tivesse umas 4, eu posso usar o modelo de 120 bilhões de parâmetros. Ou eu posso trabalhar de forma híbrida, mas o híbrido é um pouco mais lento. Mas isso aí indica pra gente que a bolha de IA tá para estourar. E para quem gosta de tecnologia, isso pode ser interessante do ponto de vista de precificação de placa de vídeo. Tá? Mas eu não quero entrar nesse assunto hoje. Eu só quero dizer que se você não consegue comprar a 5090, não é desculpa para você não começar. Pode começar, tá? Fica bem bom, dá para brincar bastante, dá para aprender todo o conceito, dá para começar a ganhar dinheiro e aí depois você vai atrás de hardware caro. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.